Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de capacitação para agentes de turismo. E nós vamos começar o módulo 4, que trata de serviços de intermediação no turismo. E esse tema ele é essencial para que possamos entender como é que as agências de viagens e as plataformas digitais elas conectam os viajantes aos fornecedores de serviços, criando uma verdadeira ponte que transforma planos em experiências. No turismo, a intermediação é muito mais do que apenas fazer reservas. Ela é o coração do processo de organização de viagens. E é por meio dela que o agente ou as plataformas simplificam tarefas que para o viajante podem ser complicadas, como escolher os melhores voos, encontrar acomodações ideais e montar roteiros que realmente atendam às expectativas. Além disso, a intermediação não apenas facilita as escolhas, mas também agrega valor por meio de parcerias estratégicas. As agências elas conseguem oferecer vantagens exclusivas, desde pacotes promocionais até suporte especializado. Quando falamos de plataformas digitais, o que antes parecia complexo, como comparar preços e gerenciar reservas, agora está na palma da mão. Então esse módulo vai nos ajudar a entender melhor como esses dois mundos, o atendimento humano e as ferramentas tecnológicas, se unem para garantir viagens tranquilas, seguras e memoráveis. Nós vamos explorar as estratégias, os benefícios e os desafios que tornam a intermediação uma peça-chave na experiência do viajante. Então prepare-se para conhecer como é que agentes e plataformas trabalham nos bastidores para que as viagens sejam mais do que deslocamentos e sejam ou se transformem em momentos de lazer, aprendizado e transformação. Aqui a gente vai abordar um pouco acerca da intermediação na aquisição de passagens e reservas, que é um processo fundamental no trabalho do agente de turismo. Então essa intermediação ela é uma das responsabilidades mais importantes, porque garante que todas as etapas da viagem sejam organizadas de forma eficiente e segura, conectando os viajantes aos serviços que são necessários. Primeiro nós temos a consultoria personalizada, e as agências de viagens, nesse aspecto, desempenham um papel consultivo, oferecendo recomendações personalizadas, baseadas nas preferências, necessidades e orçamento dos clientes. Elas ajudam na escolha das melhores opções de transporte e hospedagem, garantindo que cada detalhe venha atender às expectativas do viajante. Depois nós vemos a comodidade e a acessibilidade. Nesse sentido, as plataformas online elas revolucionam o setor, permitindo que os clientes realizem pesquisas, comparem preços e reservem serviços de forma prática e rápida, tudo com poucos cliques, e essa facilidade traz agilidade ao planejamento de viagens. E por fim, nós temos o gerenciamento de reservas, que é essencial para proporcionar um serviço completo. Então, os sistemas modernos eles permitem não apenas a reserva inicial, mas também a adição de serviços extras, como bagagem adicional ou alimentação especial, e a consulta de detalhes sobre itinerários e políticas de alteração ou cancelamento. E assim a intermediação, seja por meio de um agente ou de plataformas digitais, é um dos pilares do turismo moderno, proporcionando segurança, economia de tempo e uma experiência mais tranquila aos viajantes. E ao longo dessa aula nós vamos continuar a ver como é que essas etapas podem ser otimizadas e os principais desafios enfrentados. Bem, a locação de veículos e os serviços de guiamento são elementos cruciais no setor de turismo, permitindo aos viajantes uma experiência mais personalizada, confortável e enriquecedora. Então a gente vai analisar pelo menos três aspectos principais desses benefícios que estão sendo destacados aqui nesse slide. O primeiro deles é a autonomia e flexibilidade. A locação de automóveis ela oferece aos viajantes a oportunidade de criar seus próprios itinerários e explorar destinos de forma mais independente. Então essa flexibilidade é ideal para quem deseja personalizar a viagem, visitando pontos turísticos em seu próprio ritmo. Locais que são menos acessíveis por transporte público tornam-se facilmente alcançáveis com um veículo alugado, o que amplia as possibilidades de exportação, de exploração e promove uma experiência mais imersiva. O segundo aspecto aqui tem relação com a conveniência e comodidade. Viajar em grupo, com a família, requer espaço e conforto, algo que a locação de veículos pode oferecer. Ao invés de depender de transportes coletivos, os viajantes
eles podem usufruir de maior privacidade e facilidade para organizar os deslocamentos. Além disso, veículos alugados geralmente incluem serviços adicionais, como o GPS, cadeirinhas para crianças e seguro, que garantem mais tranquilidade e comodidade durante a viagem. O terceiro aspecto aqui importante é que isso dá acesso a locais remotos. Muitos dos destinos mais fascinantes do mundo estão localizados em áreas remotas ou de difícil acesso. Nesse sentido, a localização de automóveis torna possível chegar a esses lugares, sejam parques nacionais, praias isoladas ou vilarejos históricos. Essa autonomia ela amplia as opções do turista e transforma a experiência da viagem em algo único e autêntico. Além da locação de veículos, nós temos os serviços de guiamento que complementam a experiência. Então nós temos aqui os guias turísticos profissionais que fornecem conhecimento especializado sobre a cultura, história e geografia dos locais visitados, tornando a viagem mais informativa e interessante. Eles também garantem segurança e organização, especialmente em destinos menos familiares para os viajantes. Por fim, é importante lembrar que o processo de locação de veículos deve ser planejado com antecedência. Isso inclui a escolha do modelo mais adequado, a verificação das condições do contrato e a inspeção do carro antes de sua retirada. Já para os serviços de guiamento, é essencial selecionar profissionais bem avaliados, certificados, garantindo assim uma experiência de qualidade. Então, combinando a liberdade proporcionada pela locação de veículos e o suporte especializado dos serviços de guiamento, os visitantes eles podem explorar o mundo de maneira mais prática, segura e memorável. Bem, pessoal, a organização de roteiros de excursões é uma das tarefas mais complexas e importantes no trabalho de agentes e guias de turismo. Ela envolve uma combinação de planejamento detalhado, conhecimento profundo do destino e habilidades de gestão. Então aqui a gente vai destacar pelo menos 4 etapas fundamentais para criar roteiros que proporcionem uma experiência rica e bem-sucedida para os viajantes. Primeiro ponto a destacar aqui tem relação com a pesquisa e planejamento. Então a base de qualquer roteiro bem estruturado é a pesquisa e o planejamento. O profissional deve conhecer profundamente o destino, explorando sua história, cultura, geografia e atrações turísticas. Além disso, é essencial identificar o perfil do público-alvo. Por exemplo, se o grupo é formado por estudantes, idosos ou famílias, para que as atividades sejam alinhadas às suas preferências e necessidades. Então, a seleção criteriosa das atrações deve equilibrar locais conhecidos com experiências menos exploradas, criando uma jornada única. Outro aspecto aqui tem relação com a elaboração do itinerário. Após a pesquisa, o próximo passo, aliás, é a elaboração do itinerário. E aqui o profissional deve definir a duração total da excursão e organizar a sequência das visitas de forma lógica e eficiente. Então o objetivo é otimizar o tempo de deslocamento e garantir que as atividades sejam diversificadas e equilibradas como visitas culturais, momentos de lazer, atividades ao ar livre, tempo livre. Então a personalização é um elemento chave para atender às expectativas dos viajantes. Outro aspecto aqui importante a destacar tem relação com a logística e preparativos. A logística é o coração de um roteiro bem sucedido. Isso envolve coordenar os meios de transporte, garantindo que sejam seguros, confortáveis e pontuais. Além disso, a reserva de acomodações adequadas ao perfil do grupo é essencial, considerando localização, conforto e custo. E nesse sentido, o planejamento de refeições também deve ser pensado com cuidado, incluindo cuidados incluindo, aliás, opções que respeitem as necessidades e preferências alimentares dos participantes. Por fim, é importante obter autorizações e licenças necessárias para visitar certas atrações ou áreas protegidas. O quarto aspecto aqui tem relação com a comunicação e informação. Então, a comunicação é essencial para garantir que o grupo esteja alinhado e informado sobre os detalhes do roteiro. Isso inclui fornecer materiais informativos, como mapas, folhetos e horários detalhados, além de se manter disponível para responder perguntas e resolver dúvidas. Uma comunicação eficaz garante que os viajantes se sintam confiantes e preparados, contribuindo para uma experiência tranquila e agradável. Então, a organização de roteiros, discussões, exige habilidades técnicas e interpessoais,
além de um profundo conhecimento sobre o destino. Então, ao seguir essas etapas, o profissional pode criar experiências inesquecíveis que vão além do turismo convencional, proporcionando momentos marcantes e enriquecedores para todos os participantes. Então, nós vamos concluir nosso estudo sobre a intermediação do setor de turismo, destacando os principais benefícios que esse processo oferece aos visitantes e às agências de viagens. Então, o primeiro a gente falou sobre a experiência prática, e falamos de agências de viagens e plataformas digitais que simplificam a vida dos viajantes ao cuidar de cada etapa da viagem, desde a pesquisa e reserva de serviços até o suporte durante a viagem. A intermediação ela vai proporcionar uma experiência prática e sem complicações, permitindo que o cliente foque apenas em aproveitar o destino. Nós também precisamos ainda enfatizar a questão da conveniência e segurança, e a gente vê que a intermediação nesse sentido garante a economia de tempo e proporciona tranquilidade. Os viajantes não precisam se preocupar com detalhes logísticos, porque os agentes ou plataformas gerenciam tudo de maneira organizada e segura, e isso é especialmente importante em situações imprevistas, como alterações de voos ou problemas com reservas. Em terceiro lugar, nós temos os benefícios da intermediação, e a gente vê que através de parcerias com fornecedores, agências, elas oferecem vantagens exclusivas como descontos, upgrades e pacotes personalizados. Além disso, o suporte em caso de emergência ou mudanças de última hora assegura que o viajante esteja amparado em qualquer situação. E temos também as viagens memoráveis, né? A intermediação transforma viagens em experiências enriquecedoras. Então, o conhecimento especializado dos agentes e a personalização proporcionada pelas plataformas permitem criar roteiros únicos e sempre inesquecíveis. E dessa forma, os viajantes eles podem desfrutar de experiências adaptadas às suas expectativas e necessidades. Então, pessoal, resumindo, a intermediação não é apenas um serviço, mas um diferencial que agrega valor a cada etapa da viagem. Ela combina praticidade, segurança e personalização para garantir que o viajante tenha uma experiência tranquila, enriquecedora e sem imprevistos. Bem, nós terminamos aqui a nossa videoaula desse módulo 4. Pedimos a vocês que se aprofundem em todos os conceitos que foram aqui expostos e compartilhados com vocês, que leiam as apostilas, que façam pesquisas na internet para se aprofundar. Então desejamos a todos bons estudos e até a nossa próxima aula.